A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Graças a Deus por mais este dia maravilhoso. Eu sou o pastor Luiz Paulo, da comunidade Betânia, e me sinto grato e privilegiado por poder compartilhar com os irmãos este capítulo, o capítulo 17 desse jejum, simplesmente sobrenatural. Tem sido uma bênção poderosa nas nossas vidas, na vida daqueles que têm acompanhado a leitura. E hoje é o 17º dia da leitura, cujo título é Enchei-se do Espírito, mantém o fogo aceso. Num tempo em que muitos estão perdendo o vigor espiritual, alguns estão parando, mas isso não acontecerá conosco, não acontecerá comigo nem com você, porque nós queremos andar no sobrenatural. E andar no sobrenatural de Deus é bênção para as nossas vidas. Ainda mais porque nós temos uma palavra de Deus que esse é o ano da aceleração. E sem o fogo do Espírito, sem sermos cheios do Espírito, ou estarmos cheios do Espírito, a aceleração não acontecerá, porque a obra do Senhor ela é sobrenatural. Não pode ser realizada na força do braço, não pode ser realizada na sabedoria humana. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E conforme o texto que está aqui de Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 21, há aqui uma ordem dada pelo Espírito Santo mesmo, pelo próprio Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, que nós temos que estar cheios dele, isto é, do Espírito Santo. Então, enchei-vos do Espírito, não nos embriagarmos com vinho no qual há contenda, dissolução, mas enchermos do Espírito Santo todos os dias sermos cheios do Espírito, porque quando estamos cheios do Espírito, nós experimentamos as profundezas de Deus, porque o Espírito Santo é que conhece as profundezas de Deus, a vontade de Deus. Portanto, cheio do Espírito, nós saberemos qual é a vontade de Deus. Não andaremos à deriva, não andaremos sem rumo, porque saberemos qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Portanto, meus irmãos, nós não podemos deixar o fogo se apagar, não podemos deixar cinza em cima das brasas, porque as cinzas sufocam e se apaga e acaba tudo e a obra não anda. Mas lembra aos irmãos, nós temos um tempo de aceleração e esse é o tempo de nós tirarmos as cinzas de sobre as brasas, para que nós possamos então continuar neste fogo, com esse fogo do Espírito, né? O fogo é um dos símbolos do Espírito Santo e nós, como pentecostais, gostamos muito de falar do fogo do Espírito, e é disso mesmo que nós precisamos nesse tempo. Então, lá no Velho Testamento, Arão, seus filhos, os sacerdotes, tinham uma incumbência em relação ao culto. Eles tinham que manter o fogo aceso, porque o fogo era muito importante para a queima do holocausto, e não podia ser um fogo diferente, tinha que ser aquele fogo que caiu a primeira vez, quando o primeiro sacrifício foi realizado, foi oferecido ao Senhor, aquele fogo foi guardado. Conta-se a história que durante a peregrinação no deserto, eles carregavam aquele fogo guardado com muito zelo, para que todas as vezes que eles se acampassem, fosse usado aquele mesmo fogo. Tanto é que os irmãos sabem que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles foram fulminados porque foram oferecer um fogo estranho, aquele que não era o fogo que Deus havia derramado de maneira sobrenatural. E hoje nós somos esses sacerdotes, temos uma vestimenta que o Senhor nos deu, não é? Essa vestimenta que é a nossa identidade como novas criaturas em Cristo. Como diz o apóstolo Pedro, nós hoje somos um reino de sacerdotes para oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor, não é? Como também diz o apóstolo Paulo no capítulo 12 de Romanos, da carta aos Romanos, versículo 1, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo ao Senhor, amém? Em sacrifício santo, agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Todos os dias nós devemos fazer isso. Então nós temos uma identidade. Identidade fala de capacidade, fala de algo que Deus nos deu, que nós podemos hoje manter esta chama acesa.
podemos avivar todos os dias, tirando a cinza das nossas vidas, para que esse fogo permaneça aceso e nós então cumpramos a vontade do Senhor. Então nós precisamos, como sacerdotes do Senhor hoje, separar a cinza do altar, tirarmos tudo aquilo que está entulhando nas nossas vidas. O altar agora somos nós, ok? Somos agora o altar. Então tudo aquilo que está entulhando a sua vida, tudo aquilo que está bloqueando o manifestar desse fogo, desse poder, tem que ser tirado em nome do Senhor Jesus. E você é um sacerdote que deve fazer isto. Devemos também levar essas cinzas para longe. O sacerdote lá tinha que levar essas cinzas fora do arraial, um lugar limpo. Assim também hoje nós precisamos tirar essas coisas ruins de dentro de nós, liberar perdão para aquelas pessoas que precisam do nosso perdão, porque quando nós não perdoamos, é como se estivéssemos amontoando cinza no nosso fervor, no fogo do Espírito, no fluir do Espírito. Né? Assim como o Senhor nos perdoou, nós também devemos perdoar uns aos outros, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, depois de tirado a cinza, depois de tirado todas as dificuldades no nosso coração, na nossa vida, nós precisamos agora colocar mais lenha e precisamos colocar mais fogo. Precisamos colocar mais fogo, precisamos reacender o fogo, amém? Reacender esse fogo, e só faz isso quem é cheio do Espírito Santo. Então, como eu disse, há uma ordem para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Você quer ser frutífero? Seja cheio do Espírito Santo. Você quer cumprir o propósito de Deus? Seja cheio do Espírito Santo. Quer cumprir a sua missão? Seja cheio do Espírito Santo. Mas para isso, todos os dias, no seu tempo com Deus, tira toda a cinza, toda a dificuldade, todo o problema que te atrapalha, todo esse entulho da mente que vem de rede social, que vem de tantos lugares, que acaba abafando o fogo do Espírito na sua vida, nas nossas vidas, amém? Então, o apóstolo Paulo diz como nós podemos avivar, como nós podemos viver cheio do Espírito, né? Como nós podemos manter esse fogo aceso. Então ele diz que nós podemos nos encher do Espírito falando uns com os outros, meditando na palavra, amém? Mas falar o quê? Falar qualquer coisa? Não, é falar salmos, hinos, cânticos espirituais, né? Aquelas coisas maravilhosas que nós falamos a respeito de Deus, que nós cantamos com respeito ao Senhor, amém? E depois, falar mais o quê? Nós devemos ser pessoas gratas ao Senhor. Eu fico muito triste quando eu ouço até irmãos dizendo assim, nós perguntamos, vai tudo bem, irmão? Eles dizem assim, olha, fora as lutas vai tudo bem. Não, irmão, não diga isso, diga assim, olha, querido, apesar das lutas, está tudo bem, porque o Senhor está comigo, e todos os dias eu estou sendo avivado, estou sendo renovado, estou sendo, o fogo do Senhor não está apagado na minha vida, eu estou todos os dias sendo cheio do Espírito. Amém? Então seja grato, você esteja contente, amém? Demonstre seu contentamento para as pessoas que estão ao seu redor, apesar das dificuldades, apesar das lutas. E também nós nos enchemos do Espírito quando nós nos sujeitamos uns aos outros. Sujeitar não significa que um vai controlar a vida dos outros, significa que nós viveremos uma conexão, e viver conectados uns aos outros fala de unidade, e nós já sabemos pelo Salmo 133 que a unção flui, que o fogo flui, que o sobrenatural de Deus flui quando nós vivemos nesta unidade poderosa. Então, sujeitando uns aos outros no temor de Deus, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor, amém?
E quando nós oramos, nós buscamos o Senhor, quer seja no nosso tempo particular, quer seja como corpo, como igreja, nessa conexão poderosa, eu digo para os irmãos que o poder de Deus se manifesta, o poder de Deus é derramado sobre nós. Aqueles que porventura estejam cheios de cinza sobre si, aquele vento do Espírito que passa em nossas reuniões, sopra para longe as cinzas e o fogo volta a arder novamente. E nesse tempo de aceleração, é isso que nós precisamos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, eu conclamo os irmãos neste dia a encher-se do Espírito para manter o fogo aceso, porque até que o Senhor Jesus venha, nós temos que cumprir o propósito do Senhor individualmente e também como igreja. Amém, meus queridos? Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus.